Meus bons amigos, estamos aqui em mais um vídeo na web e esse vídeo é rapidinho para falar sobre eleições. No primeiro turno eu fiz um vídeo e declarei o meu voto porque algumas pessoas, inclusive ex-alunos, me perguntaram isso. E assim que eu declarei o meu voto, alguns outros ex-alunos me perguntaram o porquê. Eu disse que eu ia votar em Lula, ou melhor, na verdade eu disse que eu não votaria em Bolsonaro nem para ser síndico do meu prédio. E aí algumas pessoas me perguntaram o porquê e disseram, olha, mas vem cá, Zander, e se... Mas o Lula foi condenado em 3 instâncias. Como é que você vai votar nele? E é uma dúvida legítima. Então, eu quero rapidamente responder a essa dúvida. E na minha fala, que eu quero que seja bem rápida, eu vou responder algumas outras que vieram. E vou concluir por que eu vou votar em Lula nessa eleição. Mas na verdade eu vou já de introdução. Quero que fique claro que se fosse Ciro Gomes versus Bolsonaro, eu votaria em Ciro Gomes. Se fosse Simone Tebet versus Bolsonaro, eu votaria em Simone Tebet. Respondendo a pergunta desse aluno. Na verdade, isso é muito normal, né? Na verdade, não existem 3 instâncias. Existem 2. Por quê? Porque o STJ ele não analisa o que está discutindo, a matéria. Acusei você disso. Deixa eu ver as provas para ver se é ou não é? Não. O STJ analisa se alguma lei foi quebrada naquele processo. E o STF ele analisa se a Constituição foi maculada, alguma norma constitucional. Ele também não vai olhar e dizer, deixa eu ver todas as provas, deixa eu ver tudo aqui. Não é assim que acontece, sabe? E por que eu digo isso? Porque isso esclarece muita coisa quando a gente entende que existem 2 instâncias. A primeira, completamente contaminada, isso se mostrou com o Sérgio Moro. Por quê? Porque trabalhou junto com o Deltan Dallagnol, porque ele estava preocupado em condenar o Lula e não em buscar a verdade. Ele fez grampo ilegal no advogado do Lula, né? O que para todo mundo que é do direito, para todo mundo que é advogado é uma coisa espantosa, né? Você tem um grampo ilegal no seu escritório, onde o juiz vê a sua discussão com o seu cliente e a sua estratégia de defesa. Enfim, diversas ilegalidades ocorreram no processo da Lava Jato. Então, o juiz de primeira instância completamente contaminado. E depois, enfim, eu não vou nem entrar no assunto dele, ele se tornou depois ministro, ele e o Dallagnol conseguiram fazer com que o Lula não participasse da eleição passada. Bolsonaro se elegeu. Aliás, Bolsonaro só foi cotado para ser presidente graças à construção da Lava Jato, com todos os vazamentos sistemáticos das investigações. Aliás, tem uma coisa interessante da Lava Jato. Você sabia que a Lava Jato condenou 74 pessoas? Você sabia que das 74, só 11 eram políticos? Dos 11 políticos, só 3 eram do PT? Você acredita? São uns detalhes interessantes, né? E aí começou cada decisão da Suprema Corte, o Dallagnol ia para as redes sociais e fazia um debate, o STF é inimigo do povo. Aí alguma coisa que algum legislador eventualmente se posicionasse em alguma CPI, estão contra a Lava Jato, querem acabar com a Lava Jato. Construíram um cenário de, olha, o judiciário não é bom, o Congresso não é bom, quem é bom? Aí surgiu esse personagem que é bem burlesco, que é o Bolsonaro. Por que burlesco? Porque ele é um cara que grita, que xinga. É um cara que foi preso na época de exército. Quando ele foi retirado do exército, a carta que retira dele é patética. Enfim, mas para voltar ao ponto. Então, primeira instância completamente contaminada. Não quero deixar o vídeo longo. A segunda instância era o TRF, mas se construiu um cenário nacional, uma pressão tão forte nas ruas, e bem nessa época, teve aquela pressão também para tirar a Dilma. Na época, muitas pessoas, eu inclusive, a gente acreditava que tinha um motivo jurídico, a pedalada, que depois se mostrou que não tinha, né? E foi aí que se consolidou de fato que, né, não foi, que foi um golpe. É correto dizer que foi um golpe, né? Na época, né, eu era um dos que acreditava que não,
Porque eu achei, tem um motivo jurídico, tem, e o julgamento é político. Tá tudo certo. Agora o motivo jurídico caiu por terra. Então, foi realmente uma armação para que se derrubasse, né, a presidente, mas já é um outro assunto que a gente entraria. E isso se mostrou agora, né, por relatórios do TCU, relatórios do Banco Central, enfim. A segunda instância, o TRF, estava completamente contaminado por esse ambiente que se estabeleceu. Inclusive é engraçado porque, é curioso, porque isso tem um conceito no direito que chama-se lawfare, que é o uso do direito como, das leis, né, como arma de guerra, como estratégia para você fazer coisas, né? E é um conceito que não nasce no Brasil, nasceu nos Estados Unidos esse conceito e foi operado lá. Tem um livro bem legal que fala sobre isso, que é publicado pelo Cristiano Zanin, que é advogado do Lula. Eu pude entrevistar o Cristiano Zanin, só não editei esse vídeo ainda, porque na época, enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal e eu acabei me dedicando a outros. Eu tinha um projeto que eu ia fazer, uma sequência de podcasts naquela época, com pessoas relevantes do mundo do direito, e comecei com o professor Cristiano Zanin, com o Dr. Zanin, e acabei não dando continuidade, infelizmente. Mas uma hora eu vou publicar esse vídeo. Então foi isso, né? E aí o que aconteceu? Logo após, aí Lula foi preso, também numa decisão ali inconstitucional, mas que o STF também não fez nada, né? Carmen Lúcia, que era na época responsável, não pautou o julgamento do Lula a tempo dele poder concorrer nas eleições. Tinha muito medo da pressão popular naquela época. E a partir disso, Lula ficou preso e todas as irregularidades se mostraram, até hoje vem se mostrando, da Operação Lava Jato. E aí hoje, todos os processos contra o Lula foram anulados. Porque, enfim, né, todas as prerrogativas dele, né, como as que você tem, como eu tenho, como cidadão, todas foram violadas. Agora, sobre corrupção, eu vou finalizar esse vídeo deixando um pensamento para você. Porque eu disse, eu acho, nesse vídeo, que para mim, Bolsonaro, ele não só é um dos políticos mais corruptos da história do país, como um dos governos mais corruptos da história do país. Rapidamente. O mensalão era o quê? Era a compra de deputados para que votassem com o governo. Ele teve um custo de 101 milhões de reais. Completamente errado. O orçamento secreto até agora já custou 45 bilhões de reais. O Lula foi acusado de receber 2 imóveis. 2 imóveis furreba, na verdade. Essa é a verdade. Por corrupção. Que se mostrou sem nenhuma prova. Não há uma prova no processo para isso. E eu sou um dos que li o processo. Não há uma prova. A família Bolsonaro tem mais de 101 imóveis. Dentre esses, mais de 107 imóveis. Dentre esses, 51 comprados com dinheiro vivo. Você imagina, vamos imaginar uma mansão bem meia boca? Não uma mansão, mas uma mansão assim. Mansão de entrada, tá? 4 milhões de reais. Vocês imaginou quanto volume de dinheiro é 4 milhões de reais? Quem é que tem esse dinheiro e não está num banco? Só quem tem esse dinheiro. Ninguém é louco de deixar de 4 milhões de reais parado em casa. A não ser que ele não possa ir para o banco. E eles têm 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. E aí tem questão do Queiroz, tem questão da rachadinha, né? Tem um monte de escândalos ali que foram sendo abafados quando o Bolsonaro alinhou o governo, coisa que o Lula não fez. Tanto não fez que foi investigado, tanto não fez que mesmo erroneamente foi condenado, tanto nem a Dilma fez que ela foi retirada do cargo de presidente. Ela não alinhou, o PT não alinhou com o Cunha. Ele queria que alinhasse no processo que ele sofria de ética na Câmara. O PT poderia, e o PT não se alinhou. E aí, o Cunha aceitou o pedido de impeachment da Dilma. O Bolsonaro já acumula mais de 30 motivos para impeachment.
e uma pancada de processos. Só que o Arthur Lira não vai aceitar os processos, porque com o orçamento secreto o Centrão sequestrou todo o poder financeiro do Executivo. Então são questões dessa magnitude. O Janot, que foi o PGR que a Dilma colocou, foi o PGR que perseguiu a Dilma. O Aras, não importa a barbaridade que o Bolsonaro faça ou diga, mesmo usando o dinheiro público no 7 de setembro, o Aras não se move. Então é um aparelhamento do Estado que, para quem é liberal, para quem tem um pensamento conservador, para quem é legalista, para quem é do direito, para quem é do marketing, da mercadologia, é inconcebível. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais eu jamais votaria em Bolsonaro. Eu sei que aqui eu consegui responder algumas das dúvidas que eu recebi em relação a essas eleições. Espero que você faça uma boa votação e que a gente consiga melhorar o país, né? Ajudar as pessoas que estão precisando, né, de emprego, de renda, né? Consigamos ajudar ali as pessoas que atuam como empreendedores ou como empresários, né? A poder gerar emprego e gerar riqueza, né? Espero que nós consigamos diminuir o número de pessoas com fome nesse país. E eu sei que e aumentar as proteções, diminuir esses retrocessos na dimensão ambiental, na saúde, na educação, na pesquisa, a corrupção no Ministério da Educação, pelo amor de Deus, com barras de ouro, que é uma coisa. Então eu espero que a gente consiga realmente isso e sei que o caminho para isso não está com a eleição do Bolsonaro. É isso, essa foi a minha contribuição. Fiquem com Deus, a gente já se fala. Um grande abraço, até daqui a pouco.